Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais o segundo episódio de 2018 do Respondendo aos Inscritos. Muito bem. Segundo episódio desse ano, fico muito contente de trazer esse conteúdo para vocês. Já estamos batendo cartão aqui toda segunda-feira, trazendo respostas às dúvidas que vocês aparecem. Mas vamos lá. Tá, eu já dei meus recadinhos aqui no Spook Responde do primeiro episódio de 2018, tá? Eu espero que para este ano todo mundo entenda para onde devem se mandar os e-mails e sobre que assuntos devem ser tratados, tá? Então temos 3 e-mails no canal, cada um sobre um assunto específico, e o Spook Responde, né? Ele é baseado no Respondendo aos Inscritos, ou seja, ali eu só vou ver dúvidas sobre vídeos. Não vou pegar tratamentos, não vou pegar dúvidas sobre outras coisas, a não ser sobre os vídeos postados, tá? Vou me ater a isso. E, obviamente, recadinhos, como eu sempre falo, tem um pulo lá na nossa loja, casasassombradas.com.br, tem sempre uma coisinha legal ali, dá uma olhadinha, tem os universitários que são nossos anjinhos, que todo mundo está comprando, todo mundo está adorando, vale a pena, vão lá, verifiquem, tem as canecas do Spook Houses que ficaram incríveis, preço super acessível para vocês, acho que todo mundo aí vai conseguir comprar uma lembrancinha, tá? O intuito é ajudar o canal, ajudar a gente a crescer cada vez mais, trazer novos produtos, ajudar aqui na troca de equipamentos. E eu acho que vale a pena aí todo mundo carregar essa lembrancinha para casa. Mas bora aqui pro vídeo. Eu separei algumas perguntas. Algumas são curiosas, outras são polêmicas, mas tem coisas aqui bem grandes, tem questionamentos bem grandes aqui que foram separados. Ufa, vamos ver se eu consigo atender a dúvida de todos vocês, tá? Primeira pergunta que eu separei foi do senhor Marco Moura. Olá, meu nome é Marco Moura, tenho 33 anos e sou de Recife, Pernambuco. Observação, se preferir pode responder por aqui mesmo e fique à vontade para expor minha pergunta no seu vídeo. Que bom, Marco, tem muita gente que não permite, cara. E pior é que como eu pego as perguntas mediante a autorização dos universitários, eles que me ajudam a escolher, né? Falam, ó, isso aqui é interessante, isso aqui não, pega essa aqui e tal. Quando eu vou ler aqui o texto, a pessoa me bloqueia e fala, eu não quero que você exponha a minha vida. Então eu nem continuo com a pergunta, cara. Boa tarde para você e para os universitários. Gostaria de tirar uma dúvida e só tive coragem de perguntar agora depois de ver os seus vídeos. Quando era pequeno, entre 4 a 8 anos, eu tinha amigos imaginários e via formas humanoides e vultos. Depois, quando eu virei adolescente, não via mais nada, mas tinha sensações ruins ou boas em certos lugares e perto de certas pessoas. Sentia cheiros estranhos e escutava coisas, vozes, risadas, sussurros. Quando eu era adolescente, eu nunca tive religiosidade nenhuma, mas sempre fui curioso, lia e assistia coisas sobre o assunto e um dia minha mãe resolveu me levar para um terreiro em Recife, que ela frequentava, e na segunda vez que eu fui, chegando lá, uma entidade incorporou em uma mulher. Se dizia uma pombagira. E esta, cuidado, tá? É pombagira, porque tem gente que escreveu para mim falando que tinha lá uma coleção de pombagírias em casa, né? A mulher já entra lá, e aí, bro, beleza? E aí, como é que tá? Tamo nas quebradas, tamo junto, não sei o quê. Não é assim, é pombagira, não é pombagíria. E essa entidade veio até mim dizendo que queria ser minha madrinha. Fez lá um procedimento comigo com cigarro, cachaça, mel, uma vela, e disse que eu, a partir daquele momento, era afilhado dela. Que ela iria tomar conta de mim e que agora meu corpo estaria fechado. Só se for para balanço. Não levei muito a sério, mas depois disso deixei de sentir sensação, percepção e etc. Minha pergunta seria, será que entidades como essa são capazes de tomar conta de nós e também têm possibilidade de retirar ou inibir um dom mediúnico e que quer dizer verdadeiramente ter o corpo fechado? Espero que não tenha prolongado demais, tá bom. Bom, Marcos, sua pergunta é bem legal, cara, porque assim, obviamente, além de você ser bem claro na sua explanação, vamos lá. Entidades podem tomar conta de nós e também têm possibilidade de retirar ou inibir um dom mediúnico? Marco, na minha opinião, não, tá? Nenhuma entidade, nenhum ser tem o direito de tirar uma coisa que é sua. Primeiro,
Crianças, elas têm uma habilidade inata de já ver e escutar desde cedo. Até os 7 anos de idade, mais ou menos, aproximados 7 anos de idade, a criança ela consegue sim ter percepções, ver, sentir. Se você me perguntar o porquê, eu vou te falar que é um desprendimento de certas travas que podem acontecer conosco. Ao longo da nossa vida, nós sofremos por ganância, raiva, usura, luxúria, orgulho, ego, principalmente ego, e que são entraves para a evolução espiritual em qualquer crença, em qualquer religiosidade ou em qualquer filosofia que você vá aderir, tá? Qualquer sociedade, por exemplo, mística, faz exercícios com as pessoas para que ela tenha o conhecimento de o que são realmente esses fatores e por que e como eliminá-los de sua vida. Então, quando nós somos crianças, nós estamos livres desses pecados e fica mais fácil a gente ter acesso ao mundo espiritual. Depois dos 7, 8 anos de idade, fecha-se automático. Automático, tá? E aí você tem acesso ao ego. Eu quero, eu quero, eu quero. A criança sempre quer ter. Né? Você olha as crianças no shopping center, elas querem ter tudo. Uma vez eu vi uma criança de 15 anos gritando com o pai na loja, acho que foi da Vivo, porque queria um iPhone. É sério, cara. Ela gritava com o pai. Sério, era um ódio mortal porque o pai não queria dar um iPhone para a criança, tá? E isso aconteceu de verdade. Agora, a habilidade de retirar um dom mediúnico, eu acho que é impossível, tá? Retirar um dom é impossível. Principalmente entidades de centro espírita que dão passe, que trabalham dando consulta, eu não acredito que elas tenham a habilidade perfeita de poder discernir sobre quem vai ter dom, quem não vai ter dom, quem deve se tirar o dom porque está fazendo mau uso. Não. Essa ideia de corpo fechado, corpo aberto é um conceito meio errado, onde as pessoas justificam aí também a utilização dos centros espíritas, tá? Então você chega lá e fala, eu tenho o corpo aberto, vamos fechar o seu corpo. Não tem como fechar o seu corpo, porque o corpo aberto, na verdade, é a maneira como os seus pontos de energia estão conectados, interagindo com as outras pessoas e com os universos, né? Os universos que te rodeiam, seja o universo físico, mental, emocional. Se você tem um corpo de energia extremamente forte, você vai ter realmente percepções sensoriais mais fortes. Se o seu corpo de energia ele é mais fraco, suas percepções sensoriais são mais fracas, tá? Mais fracas não significam que elas não existam, elas só são reduzidas, mais fracas. Quer dizer, ela mexeu na vibração do seu corpo, fazendo com que seus pontos diminuam de tamanho? É impossível, tá? Por exemplo, vou te dar um caso na África que acontece, que é o batismo Ifá. O batismo de Ifá, ele é tão sério, que eles fazem com que a pessoa ela abra a clareaudiência, ou seja, você vai escutar coisas, porque você tem que escutar Ifá. Ele limita o processo de incorporação, porque faz com que o mundo espiritual te respeite a partir daquele momento e que você é regido 100% por um único Deus, que é Ifá. Ifá é uma figura como se fosse um Deus para eles, tá? Eles cultuam Ifá, tá? Como eu falei uma vez no vídeo sobre a Umbanda, na África foi colonizada por 5 deuses que desceram na Terra, ou melhor, desceram na África, tá? Como se o meteoro tivesse se chocado no centro da África e a partir desse meteoro, 5 deuses se fizeram presentes, tá? Então você tem lá o Batalá, Oxóssi, Exu, Ifá e acredito que Emojá seria a outra, tá? Então você tem a figura deles e eles vão para cada um das suas tribos, né? E Ifá é cultuado. Então quem tem a habilidade de jogar o Iquim e Pele Ifá ou jogar os jogos de Odu normal, que é o jogo de Ifá, dos búzios, você só tem o dom de escutar Ifá. Acabou. Mas tem gente que incorpora na África? Tem gente que incorpora sim, e muito bem, e muito forte, tá? Então, ao meu ver, o que você tem você tomou um passe momentâneo e desse passe ela fez lá um Saravá Jesus em você e que limitou um pouco o seu corpo de energia, mas com o tempo ele vai voltar. Não tem como te travar durante muito tempo, tá?
E a respeito dessas suas manifestações quando você era criança, que você relata, cara, é muito complicado porque existem sim criaturas que podem utilizar arquétipos e se fazer presentes na vida das crianças, como se fosse é, uma figura imaginária, um amigo imaginário que se manifesta sim e que na verdade é um terrível obsessor se fazendo presente para enganar. Eu acho que até um Domevoi, que eu já citei no canal, pode se passar por uma criaturinha legal, amigável aos olhos de uma criança e que na verdade o Domevoi tem interesses próprios sobre a família, tá? Então, de novo, eu não acredito que você tenha passado realmente por um processo ali de corpo fechado, ninguém fechou o seu corpo, e até mesmo essa cerimônia de batismo que você fez, né, que conseguiu aí a madrinha e tudo mais, fica tranquilo que ninguém vai te atormentar, tá? Bruno, olá tio Spook, o que acontece com o conhecimento que adquirimos durante a nossa vida? Ele é totalmente perdido após a morte ou ele pode nos influenciar de certa forma em uma próxima reencarnação? Pois aprendi muito com seus vídeos e gostaria de ter esse aprendizado para sempre comigo. Obrigado, parabéns pelo canal e manda um abraço para os universitários. Brunão, o que eu falo para você é o seguinte, cara. Assim, eu vou te frustrar em alguns aspectos e outro não, tá? Nenhum conhecimento ele é jogado fora, tá? E meu pai sempre dizia que conhecimento não ocupa espaço. Então todo conhecimento ele é aproveitado, tá? Isso é uma escala de evolução do ser humano. Mas seja uma evolução, obviamente, em postura, em caráter e conduta. Então você tem uma evolução emocional, você tem uma evolução mental e você tem uma evolução como espécie, como ser, como um homem de verdade, tá? Não pecar, não roubar, não matar, exercitar sempre sua divindade, sua fé, sua admiração por crenças e estudar, sempre aprimorar seus conhecimentos. Mas existe uma outra historinha dentro do processo de reencarnação que é complicado você trabalhar o conhecimento total. Por quê? O que eu falo para você, Bruno, é que posso te falar que em muitas vidas você já foi engenheiro, posso falar que em muitas vidas você já foi médico, posso falar que em muitas vidas você já foi muitas pessoas diferentes com muitas profissões iguais às que você vê hoje em dia. Isso faz com que você tenha mais facilidade para adquirir aquele conhecimento. Tem pessoas, Bruno, que têm facilidade, por exemplo, para matemática. Você fala, pô, como é que o cara faz cálculo de matriz, cálculo de log de cabeça? Como é que ele adquiriu esse raciocínio tão rápido? Aonde vem essas percepções tão rápidas? Ou como é que o cara consegue a habilidade de fazer uma cirurgia tão perfeita? Como é que o cara consegue ter essa segurança? É porque as habilidades, elas são adquiridas de vida e vida e vida. Então, a habilidade que você adquire, ela não é uma habilidade única dessa vida. Ela é uma habilidade que vem de muitas vidas passadas, tá? Essa é uma teoria muito delicada, mas que faz muito sentido quando você pensa que as pessoas hoje em dia são fenomenais em alguns aspectos. Você vê jogadores de futebol fazendo coisas incríveis. Você fala, cara, é uma habilidade que foi aperfeiçoada. Tá? Porque ele é hábil, ele já nasce com essa faculdade, ele já é capaz de fazer aquilo, já tem uma habilidade intrínseca e ele vai aprimorando cada vez mais. Então tem pessoas que se tornam médicos excepcionais, tem pessoas que se tornam engenheiros espetaculares, gente realmente que se destaca naquilo que faz. Por quê? Porque ela já carrega isso, a facilidade de raciocínio, a facilidade, habilidades com as mãos, já de outras e outras vidas. Então, cada vez mais que você aprimora seus conhecimentos, você está aprimorando você e o seu DNA espiritual. Então, você vai adquirindo cada vez mais novos conhecimentos para servir a humanidade em muitos momentos que ela precise. Caim TV. Boa noite ou boa madrugada, tio Spook, queridos universitários. Ver muito déjà vu pode ser um sinal de mediunidade ou só algo que acontece por acontecer por alguma razão cerebral. PS, quando eu digo muito, é muito mesmo. Espero que me responda caso já estiver respondido no canal. Foi mal, tio. Não, eu não lembro se eu respondi déjà vu. Eu devia ter feito um vídeo sobre isso para esclarecer a vocês. Eu vou dar a minha opinião sobre o que é um déjà vu. Né? Déjà vu, acho que todo mundo aqui já sabe que é aquele momento que você para e fala, cara, eu já vi essa cena em algum lugar, né? Ou eu já estive aqui, nossa, eu já senti esse cheiro,
exatamente nesse lugar, eu não sei o que é, que estranho, é algo que faz você parar e pensar falando, eu já vivenciei esse momento, eu já senti esse momento, eu já estive aqui e não sei. São coisas estranhas que acontecem, essas percepções. Muitas pessoas vão dizer que é uma atividade cerebral. Não, isso aí é coisa do teu cérebro, é uma percepção errada ou algo que você estava desejando e agora se realiza dessa maneira e você cria vamos dizer assim, um momento cerebral, né? Ao meu ver, não. Ao meu ver é diferente. Ao meu ver, Caim TV, né? O que eu vou falar para você é muito, muito estranho, mas vai fazer sentido também. Imagina o seguinte, você nasce nesta terra, neste mundo, sem nenhum manual de instrução. Você tem que sobreviver, você tem que, em muitos casos, se formar, estudar, se formar e ter um trabalho. Outros vão já trabalhar desde cedo, aos 13, 14 anos de idade, para se transformarem numa pessoa que tenha riquezas, né? Ou que ajude a família para poder ter a riqueza dentro da sua casa. Você se envolve com pessoas, busca relacionamentos, você casa, você tem filhos, você adquire um trabalho, mas essas coisas elas acontecem pela sua natureza, sim, naturalmente, ou existe uma programação? Existe uma pessoa certa para você, existe um trabalho certo para você, existe algo certo na sua vida, já predestinado. Acredita-se que existe uma predestinação para algumas pessoas, para outras não. Isso vai depender muito da história de vida que Deus ou uma consciência coloca para essas pessoas. Ou seja, o caminho já predeterminado ou meio predeterminado, porque a gente faz cada meleca na vida, né, Caim? E que vai realmente determinar que você está agindo certo, no lugar certo, indo para o lugar certo. O déjà vu, na verdade, ele é carregado em seu cérebro ao longo da sua existência na Terra. Então, por diversos momentos da sua vida, você vai recebendo, sim, atividades cerebrais que vão sendo armazenadas. Então, são avisos que vão sendo colocados no seu cérebro e que em algum momento, em decorrência a uma atividade cerebral, em decorrência a algum trigger ou gatilho que acione isso, você recebe um comando dizendo, cara, era para eu estar aqui. E isso é ótimo, porque quando você recebe esse comando que diz para você que era para você estar ali, significa que ou você tem a chance de mudar alguma coisa, ou você está no caminho certo. Eu já tive, sério mesmo, eu já tive déjà vus que eu mudei, mas eu mudei de propósito. Foi divertido, eu sabia que ia acontecer algo, eu antecipei algo e mudei. Eu só queria ver o que ia acontecer. É legal quando você comanda a sua vida, é legal quando você comanda a sua história. Você sabe que você está seguindo no caminho certo, mas de vez em quando vamos dar uma chacoalhada em Deus também. E aí eu acabei mudando algumas coisas na minha vida, colocando mais rédea, colocando mais controle. Não deixei as coisas saírem do controle. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa em coisas que eu vou colocando na minha vida, ou pessoas que eu vou me envolvendo, ou até onde eu posso me envolver com tais pessoas, sejam em negócios, sejam em relacionamentos amorosos. Eu sempre fui muito cauteloso. E quando eu fui tendo déjà vus com relação a emprego, porque eu já tive, com relação até a mesma faculdade, eu já tive déjà vu com relação à faculdade, eu já tive déjà vu em relação a muitos aspectos da minha vida, eu pude controlá-los. E aí sim é interessante quando você diz eu quero ou eu não quero. Você é o senhor do seu destino nesse caso, mas ele pode ser mudado a qualquer momento, claro, de acordo com o que você acredita. Aí você depois vai se ver com Deus dizendo, cara, eu errei, né? Eu fiz cada coisa absurda na vida, mas eu não sabia. Aí Deus vai falar, mas eu te deixei os avisos por meio dos déjà vus. Ah, era aquilo, né? Ah, eu não sabia. Tá? Mas fica só a dica para que você entenda que o déjà vu pode ser realmente um indicativo de que você está seguindo o caminho certo, tá? Você pode mudar o seu caminho a qualquer momento. E aí depois você vai chacoalhar a tua vida e vai criar uma turbulências, e aí é você e Deus ali para se resolver, hein? Não sei de nada. Dani Galeriani. Boa madrugada, tio Spook. Me chamo Daniele, tenho 20 anos e sou de Curitiba, Paraná. Minha dúvida é a seguinte,
Em um dos seus vídeos de análise do Ambu, você comentou sobre bestiais causados por excesso de animais em casa. Poderia falar mais sobre eles? Pois sou protetora e sempre estou resgatando animais da rua para minha casa. Não fico muito tempo com eles, mas minha casa está sempre cheia de animais. Gostaria de saber se isso pode me fazer algum risco. Agradeço desde já, um beijo para você e para os universitários. Muita luz. Então, Daniela, por que eu falei aquilo? Deixa eu só explicar, tá? No mundo espiritual, tudo trabalha por uma correlação de energia. Como existem, obviamente, criaturas mais bestializadas no mundo espiritual, além de, obviamente, obsessores, espíritos, existe o que nós chamamos de bestiais, eles se aproximam muito de acordo com as naturezas. Então, se você tem animais dentro de casa, obviamente que uma correlação entre criaturas e seres do mundo espiritual que se familiarizem com os seus animais, eles podem permanecer mais perto ou ao lado. O complicado é que os bestiais, eles não gostam de serem encontrados, eles não gostam de serem percebidos. Então, eles ficam em ambientes nos quais alguns animais não entram ou não se sentem confortáveis de entrar. Existem animais que podem realmente não gostar de certos cômodos e outros que ficam bem à vontade em outros. Em certos cômodos que realmente os animais não gostam de permanecer, eles podem ficar e eles se atraem pela essa energia de correlação, já que eles partem para o lado muito mais agressivo dentro do universo espiritual, eles são mais bestializados, eles são mais animalescos, então existe a correlação, eles se sentem mais confortáveis dentro desses ambientes, tá? Então tome muito cuidado, realmente, animais podem afetar, podem dar indícios ou podem alertar constantemente fenômenos no mundo espiritual. E infelizmente, Daniele, os animais eles são sempre os primeiros a serem atacados ou sofrerem por doenças dentro do mundo espiritual, tá? Assista a minha playlist lá que eu coloquei sobre espiritualidade e animais, que eu sou bem mais claro sobre esse fator, tá? Então você vai entender, mas eles atraem sim por uma questão de correlação da natureza. Giovanni Ferreira. Olá, Rodrigo, tudo bem? Explica o que de fato são os deuses. Deuses sumérios, eu tenho muita dúvida sobre isso, pois há documentários como seriam os deuses astronautas. Eles se referem muitas vezes às estátuas e pinturas que simbolizam deuses sumérios. Outra dúvida, e quais são os deuses existentes? Classes entre eles, e Deus Criador sempre existiu, foi Ele quem criou todos os outros deuses, e como eles surgem, porque eu custo acreditar que eles simplesmente surgem do nada. Muito obrigado pela atenção e peço desculpas se foi muito ignorante em minhas perguntas. Assim, Giovanni, eu não vou dar muita abertura sobre isso, porque tem muitas pessoas que são extremamente religiosas no meu canal, então tem muita gente aqui que é cristão, católico, evangélico e tudo mais, e gera muito conflito esse tipo de questionamento, tá? Então, eu vou te falar antropologicamente, se é que posso colocar dessa maneira, mas assim, o homem sempre procurou se aproximar da divindade. Ele sempre criou divindades ao longo de sua existência. Na época da pré-história, quando surgiram os primeiros homens, né, a primeira manifestação do possível ser humano na Terra, ele se assustava com a chuva, com o raio, com o trovão, com uma árvore, com os elementos da natureza. Então, para ele, todos os elementos da natureza tornavam-se uma divindade. Tá? Obviamente, um raio causava uma explosão letal e que poderia matá-lo na hora. Então, para ele, aqueles elementos da natureza tornavam-se alegorias e tornavam-se divindades que ele deveria acalmar para poder existir. Ao longo de toda a história da humanidade, o mesmo acontece. Se você pegar os maias, astecas, os incas, se você pegar os nórdicos, se você pegar as religiões mais antigas do mundo, você vai entender que eles sacrificavam até mesmo seres humanos para que tais figuras que eles consideravam como divindades acalmassem-se para que eles pudessem continuar um ano de vida. Então, acho que eram os incas ou os maias que eles faziam sacrifícios humanos para acalmar os deuses, para poder ter fertilidade nos plantios, para que eles pudessem ter riqueza do solo, para que eles pudessem ter filhos saudáveis, tudo isso em prol a algo que eles eram
tementes ou veementes, ok? O Oriente sempre foi o berço de toda a humanidade, tá? Por mais que muitos digam que a Europa foi o primeiro surgimento ali, né? Eu acho que Papus escreve em um dos seus livros dizendo que a Europa é o continente mais antigo. O Oriente sempre foi o berço de toda a religiosidade. Então os sumérios, os persas, sumérios, os assírios, os babilônios, eles sempre tiveram essa prática de culto aos seus deuses. Os deuses da natureza, né, que seriam a prática mais antiga, cultuar os fenômenos da natureza, mas eles personificaram essas divindades e criaram uma estrutura muito complicada de ser entendido em um único vídeo sobre quem eram tais deuses. Então eles combinavam, por exemplo, o deus do ar com o deus do céu, gerando o deus da atmosfera, que se une com o deus da terra, que origina. Então eles sempre tiveram uma mescla baseada nos princípios da natureza, nos fatores da natureza, nas manifestações da natureza. Então aí surgem as primeiras divindades. A personificação, ou seja, dando nome, criando características, ela foi tão incisiva, que eles geraram vida. Então se você evocar, eu não vou falar o nome desses deuses, porque eles realmente são extremamente fortes, e eu uma vez cheguei a fazer uma manifestação por uma brincadeira mesmo em casa, e eu me arrependi profundamente, tá? Porque houve a manifestação sim de uma das divindades e eu não sabia de sua existência. E eu pedi desculpa, eu me ajoelhei e em muito receio de que ele pudesse fazer alguma coisa, porque é uma criatura que ele está absolutamente arbitrário, ou seja, ele pode dizer para você, eu não gostei de você, eu vou atormentar sua vida até você se matar. E aí você se ferra, tá? Sério mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente lida com o conceito de deuses, porque, de novo, eles partem de um princípio mais antigo da humanidade, tá? Então, eles devem ser respeitados, devem ser realmente mantidos naquele lugar, e se você trouxer para dentro da sua casa uma criatura dessa, cara, você vai se meter numa grande confusão, é sério mesmo, tá? Porque eles são que nem os deuses hindus, eles são arbitrários, ou eles amam ou eles odeiam, e se você pisar na bola com um deles, ele vai te punir. Ele vai te punir. É sério isso, tá? Então, assim, eu não posso me estender muito sobre isso, porque a mentalidade dos jovens do meu canal, eles são extremamente férteis. E se eu trago para vocês um conceito sobre os deuses sumérios, ou das 12 tábuas dos mesopotâmios, que é extremamente delicado aquele conceito, vocês vão alimentá-los. E aí vocês vão entrar numa sinuca de bico que eu não vou poder nem ajudá-los sobre isso. Então tome muito cuidado. Esses deuses, como eu te falei, foram a personificação desses elementos da natureza e que se fazem presentes dentro de uma cultura que não é mais praticada, que é a dos assírios, dos babilônios, dos sumérios, que se mantém ali adormecida e em museus. Então ela fica exatamente lá em museu, fica guardadinha, resguardada, para que ninguém tenha acesso a esse tipo de coisa. Tá? Bom, vamos lá. Nós temos uma outra pessoa aqui que não quer aparecer. Tá? Eu fico chateado com isso, porque pergunta, mas na hora que quer aparecer, que eu preciso colocar o nome, não aparece. Tá? Então eu vou colocar aqui a senhora K. A senhora K me pergunta o seguinte. Olá, Rodrigo, tudo bem? Espero que sim. Bom, gostaria de apenas tirar uma dúvida, tá? Seguinte, meu tio está começando uma empresa e me chamou para ajudar. Tá bom. Aceitei numa boa, apesar de ter aceitado só com a intenção de ajudá-lo ao negócio. Beleza. Acontece que eu lembrei que por estar fazendo e ajudando indiretamente outras pessoas em seus vícios, ela trabalha em uma empresa relacionada ou a álcool, ou a cigarro, ou a tabagismo, tá? Não vou abrir o que empresa que é. Isso pode influenciar o meu karma, estou certa? Eu estou desempregada e mesmo ganhando pouco e precisando de dinheiro, vou preferir parar de ajudar o meu tio. Ainda não recebi, mas quando receber, quero doar o dinheiro para alguma instituição, pois penso que será um dinheiro amaldiçoado. Minha consciência diz que não posso continuar e tá errado isso, mas quero saber de você, o que você acha disso tudo? Se pode influenciar o meu karma?
e se eu realmente utilizar para doar esse dinheiro, ele vai neutralizar o meu karma? Tá bom. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é isso, tá? Que empresa que é, mas é muito complicado, senhora K, porque quando nós trabalhamos em empresas que destroem o meio ambiente, quando nós trabalhamos com empresas que matam animais ou que sustentam vício, seja de cigarro, de bebida ou de qualquer outra droga, nós absolutamente adquirimos sim um karma negativo, tá? Imagina você ter que matar um animal para poder vender a sua carne. Eu juro para você, eu não ia conseguir. E eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de alimentos que trabalhava com frigoríficos e eu não aceitei. Não aceitei, tá? Eu me neguei. Por quê? Porque eu não consigo ver um animal morrer, eu não consigo ver o sofrimento de um animal por uma questão de abatimento, ou seja, você vai abater o animal para simplesmente você comê-lo. É algo estúpido de se pensar, tá? É algo absurdo, né? Você ficar matando o animal porque você acha que ele deve simplesmente saciar o seu prazer da comida. Então eu mesmo eu neguei isso daí. Mas existem muitas empresas, infelizmente, a Souza Cruz, Philip Morris, Ambev, as próprias siderúrgicas que destroem o meio ambiente, né? CSN, Gerdau, Uzi Minas, a Vale do Rio Doce, que mesmo com diversos programas relacionados à recuperação ambiental, elas são lamentáveis sobre o processo de recuperação do ambiente. Então você vê o efeito que aconteceu, né, da destruição lá de Mariana com o rompimento da represa, lá da barragem, na verdade, onde escoou toda aqueles detritos para a cidade. E pouco realmente acabou sendo feito para poder sanar esse tipo de coisa, né? Você adquire um karma ruim? Claro que adquire. Você não tem como escapar disso, porque você está destruindo o meio ambiente, você está prejudicando a saúde de pessoas, você está levando a pessoas a vícios ou matando animais. Então você adquire, sim, o karma negativo. Doar um dinheiro, uma parte do dinheiro que você recebeu, ele não é Se você trabalha numa empresa honesta, esse dinheiro ele não é desonesto, porque alguém está consumindo. A questão é, você vai pegar esse dinheiro e você vai doar para poder reduzir o seu karma. Muito bem, isso é válido. Se você trabalha numa empresa ilegal, vendendo produtos ilegais, você já está agindo errado. Se você está traficando, se você está contrabandeando, ou você está clonando algo, ou, vamos dizer, falsificando, você realmente não só tem um karma negativo, mas você é uma criminosa. É uma criminosa, ok? Por exemplo, há muito tempo atrás houve um escândalo de cigarros no Paraguai. Até hoje, cigarros contrabandeados, que são feitos com lixo, onde as pessoas que fumam estão utilizando não a planta, o tabaco, né, que a Souza Cruz realmente planta, ela está consumindo tóxicos, estão consumindo lixo dentro de um cigarro. Então ela está morrendo, ela está prejudicando a sua saúde, e quem realmente faz contrabando de cigarro ou produz cigarros desse tipo é um criminoso, está matando pessoas, tá? Isso foi uma briga muito grande que aconteceu com a própria Souza Cruz com os cigarros do Paraguai, e ela chegou a perder muitos direitos de marcas e patentes porque ela mesma não se atentou a algumas marcas antigas, como Hollywood, por exemplo, e ela perdeu o direito da marca para uma empresa no Paraguai que tocou a roda a falsificação de cigarros, para você ter uma ideia. Então a briga por dinheiro hoje em dia é assustadora, não tem limites. O consumo hoje o que vende muito no mundo, comida, vícios como cigarro e álcool, tá? Que são todos prazeres, tudo ligado a prazer vende muito. É como se o ser humano quisesse esquecer os seus traumas. É como se o ser humano quisesse esquecer os seus problemas consumindo vícios. E isso gera um karma horroroso a quem produz, a quem comercializa e até mesmo quem consome. Porque você está se matando pouco a pouco. Você está morrendo. Quando você fuma, você está destruindo o seu pulmão. Quando você bebe, você está destruindo o seu fígado e, obviamente, seus neurônios. E assim por diante.
Então você está negando a sua vida. Pouco a pouco você está se matando. Isso gera um karma negativo? Sem dúvida nenhuma. Tá? Doar é nobre, mas isso não vai amenizar o que você fez da sua vida. A escolha que você fez. De novo, é complicado lidar com isso? Claro que é. Souza Cruz, por exemplo, emprega milhões de pessoas que precisam desse dinheiro para colocar na mesa. Mas ela é líder numa economia mundial. Tá? Souza Cruz, ela comercializa cigarros no Brasil todo. Ela realmente tem uma penetração absurda e ela precisa disso porque ela sustenta pessoas. As pessoas precisam desse dinheiro para existir. É difícil a gente escolher o emprego perfeito numa hora de desemprego. A gente não tem como escolher. Talvez você recebendo esse dinheiro e doando uma parte ao universo e você realizando, presta atenção, senhora K, você realizando aquilo que eu coloquei na playlist do Faça Você a Sua Limpeza de Casa, acho que foi o terceiro vídeo, seria Você um Macumbeiro, você consiga mudar de emprego. Doando esse dinheiro com a intenção realmente de que você consiga um emprego melhor, que você consiga mudar a sua vida e fazendo o que eu coloquei na playlist, eu acredito que você vai conseguir mudar de emprego, tá? Mas eu sei como a vida é complicada. Escolher um emprego perfeito, ele não bate na sua porta. A gente tem que se agarrar à primeira oportunidade para poder comprar comida e existir. O complicado é quando nós agimos contra a natureza do ser humano, sendo criminosos e vendendo vícios. E infelizmente nós agimos errado. Então talvez doando você consiga amenizar o seu karma, doando pedindo um emprego e fazendo o que eu coloquei na playlist, acredito que você vai conseguir um emprego, tá bom? Vamos lá. Bruno Eduardo dos Anjos. Olá, excelentíssimo Frater Rodrigo e nobres universitários. Saudações em todas as pontas do Sagrado Triângulo. Olha só, esse é da velhada guarda do tio Spook, hein? Venho abusar mais uma vez do conhecimento e da boa vontade de vocês para modestamente perguntar-lhes qual a opinião dos estimados fraters. Eles não foram fraters, eles são enviados diretos de Deus. Eles não... Vocês já foram seres humanos normais? Não, nenhum deles. Relativo à teoria do universo holográfico ou da Matrix, essa dúvida me foi suscitada por meio de algumas meditações profundas após o estudo do Kybalion, no que permite ao processo de criação mental. Ah, tá bom. Unidos com a literatura do livro fantástico chamado The Holographic Universe, do autor Michael Talbot. O Talbot é antigo dentro das escrituras. Aí eu lembro que quando eu era jovem, escutava muita coisa do Talbot, o qual me rendeu muitas experiências e se é que me entende e vastas impressões, entenderei caso não possa responder essa pergunta, visto que a compreensão deve ser lenta e gradativa. Por fim, essa vai aos meus ilustres amigos universities. Sublimes, respeitosamente, venho vos perguntar se o processo de identificação dos espíritos guia ou mestres, dados como enganadores ou deturpadores, correspondem aos pré-requisitos descritos pelo Espiritismo quanto à sua identificação, senão como saber identificar. Tais impressões vêm por meio do desenvolvimento das faculdades psíquicas ou de características que esses empregam, que os entregam. Desde já agradeço pelo esclarecimento, fazendo ressalva à minha pergunta anterior, a qual foi sanada por vocês. Com meus melhores votos de paz profunda, o eterno estudante Bruno dos Anjos o saúda. Rapaz, tu escreve igual um poeta, Brunão. Brunão, eu realmente fui... Talvez eles me corrigiram. Eu sempre serei um frater. Uma vez dentro da Ordem Rosa Cruz, depois de 10, 12, 15 anos, não tem como escapar, não é mesmo, Brunão? Assim, vamos lá. A sua primeira pergunta é muito interessante, a questão do Kybalion. Eu sempre fui um estudante do hermetismo, corpos herméticos, o Kybalion, alquimia, né? Eu sempre gostei muito de estudos e livros raros. Mas eu nunca fui, assim... Eu era um excelente estudante desses assuntos, mas depois eu descobri que existem outras coisas que são mais sensíveis e que precisam da nossa atenção.
tá? É difícil você exteriorizar e trabalhar 100% o macrocosmos, sendo que seu microcosmos é algo que levam-se anos, décadas para que você consiga criar pilares tão fortes para sustentar o macrocosmos, tá? Quem é estudante de escolas esotéricas sabe exatamente do que eu estou falando. Quando você começa a aprender, Brunão, sobre quem você é, sobre sanar o seu ego, ganância, luxúria, tudo aquilo que eu sempre bato nessa tecla, e que muitas escolas esotéricas pedem para que os alunos façam sempre relatos, testemunhos ou exercitem a sua atividade mental sobre esses pecados, é algo que a gente constantemente tem que ficar se policiando para sermos sempre melhores, para que o mal não nos derrube por um desses pilares. Quando a gente lida com o macrocosmos realmente é algo surreal, onde nós entramos em estudos mais densos sobre a criação do universo, sobre as divindades, o surgimento dos deuses, a devoção dos deuses, o alicerçar por meio dos rituais do triângulo maior, menor, dos nomes sagrados, do exercício das palavras em hebraico, não é? Tem muita coisa legal, o Yahvé, né? Com o skin do fogo no meio, né? Que seria o renascimento de Cristo. Tem sempre palavras em hebraicas que tem o Yud, 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 que é o ritual do exorcismo dos judeus, da palavra, dos 72 nomes divinos, o que está em cima é igual ao que está embaixo, tudo muito loucura isso, mas a gente sempre esquece do principal, de nós. Sobre a teoria do universo holográfico, eu li algumas coisas a respeito disso. Quando se emite um laser, esse laser reflete, surge um universo, e desse universo vai se surgindo outros universos. Mas a teoria do universo holográfico, o real é, o microcosmos e o macrocosmos, um acaba refletindo no outro. Então, por exemplo, acreditam, por exemplo, nos estudos das mãos, do estudo da íris, dos estudos que realmente remetem ao microcosmos para algo mais grandioso, né? O universo refletindo na estrutura microcelular do corpo do ser humano, tá? Então é muito engraçado essa teoria das analogias do que acontece no universo, acontece dentro de nós, seja as reações químicas, seja as reações orgânicas, seja a expansão da consciência do ser humano juntamente com a expansão do universo. São teorias muito relacionadas à física quântica, mas muito complexas. Muitos jovens vão se perguntar sobre isso, mas os livros sagrados realmente, Bruno, eles remetem a isso. Acho que Franz Bardon traz muita coisa desse tipo, e são estudos muito legais e muito válidos. Mas lembre-se, Bruno, tudo é ancorado dentro de você. Tudo surge a partir do momento que você surge. Quando você surge, você tem que parar um minuto, olhar para dentro de você e tentar entender quem realmente é você para conseguir entender o universo. O universo é muito mais complexo dentro da sua magnitude, da expansão de todos esses hologramas, quando nós temos a resposta, a chave dentro de nós, tá? Então busque primeiro entender quem é você, para depois espelhar isso ao universo. Eu acho que encontrando dentro de você, você encurta o caminho para um universo tão amplo assim, você aproxima ele para dentro de você, e acho que isso vale realmente mais a pena. A matriz, por exemplo, é uma teoria muito antiga também, né, que nós estaremos presos a uma matriz onde o universo ou estaria alguma coisa nos escravizando, tal. Eu acho que é mais legal uma teoria budista sobre o samsara, sobre a matéria, sobre as necessidades que nós temos continuamente, mas nós nunca paramos para prestar atenção no que realmente nós somos. Nós nos ocupamos todos os dias de tarefas, de necessidades, temos que pagar conta, temos que trabalhar, temos que ter renda, temos que levar o cachorro pro veterinário, temos que ir para academia, temos. Chega no final do dia, você vai deitar na sua cama, Bruno, e você vai pensar, pô, eu fiz tanto temos hoje que eu acabei esquecendo de alguma coisa. Tipo, de você, de Deus, de ter um minuto em paz, de ter um minuto você com a sua consciência, você com as suas meditações, você com as suas orações. Nós nos ocupamos tanto nos enganando
e que esquecemos do processo de evolução mais simples. E quando nós evoluímos, Bruno, nós despertamos a nossa consciência e atingimos, seja por práticas meditativas da Ordem Rosa Cruz, da maçonaria, né, por meio das filosofias deles, seja por meio, obviamente, de outras escolas esotéricas que façam você despertar a sua consciência, seja qualquer método que você escolha, nós nos esquecemos realmente de quem nós somos. Nós nos esquecemos de desafiar a nossa consciência, desafiar essa matriz, desafiar esse universo, dizendo, eu não sou só isso, eu sou algo superior a isso. Isso que me coloca são as minhas necessidades, e agora eu vou encarar algo maior que isso, que seria a sua divindade, a unicidade entre você e a sua divindade. Você aproximando a sua divindade, o seu microcosmos com o macrocosmos, combinando com uma ideia que você vai entender, chamada Adam Kadmon. Quando você atingir o Adam Kadmon, saindo das raízes e atingindo o topo da árvore, você atinge a unicidade do seu universo, com o universo holográfico, em uma única origem, você. E aí você torna-se a consciência de Deus puramente na Terra, viva e respirando. Isso é a união do microcosmos e do macrocosmos. Brunão, divirta-se, curta bastante. Eu vou te falar o que o Osho dizia aos seus discípulos. Cara, a vida é curta demais. Divirta-se, coma pizza de chocolate, curta os momentos, respeite a sua natureza, respeite a divindade que existe dentro de você, ok? Acho muito legal Kybalion, estudos herméticos e tudo mais, mas eles nunca chegaram perto de quem realmente você é. Estude as filosofias mais antigas, estude o budismo, o hinduísmo, pratique realmente a unicidade de você dentro de um princípio de microcosmos, que você vai atingir o macrocosmos muito mais rápido do que dentro de um livro hermético. O que eu falo para você é real, Brunão. Vai, cara. Vai que, se você realmente já tem esse conhecimento, fica mais fácil para você despertar a sua consciência. É nóis. Simpim! Olá, tio Spook. Esses dias comecei a conversar com a minha família sobre o que aconteceu depois que a gente foi em um centro de Umbanda. Oh, meu Deus! Até chegar ao ponto de falar de um tal tranca-rua. O que ele é? Dizem que é um demônio. Mas como você disse, o demônio não existe. O que é esse espírito? Ele causa? Cara, é muito legal essa pergunta, né? Vamos lá, eu fiz uma entonação aqui meio teatral, porque é divertido fazer esse tipo de coisa. E eu vou explicar para você, meu amigo Simpim. Tranca-rua é uma designação dada para entidades que trabalham utilizando o nome de Exu num centro espírita. Quando você vai no centro espírita de Umbanda, eles trabalham com 7 linhas. As 7 linhas são determinadas, básicas, para uma casa de Umbanda existir, tá? Além, obviamente, do alvará da prefeitura, né? Para você poder existir, porque tem muito centro de Umbanda que não tem alvará nem de prefeitura aí. Mas, o que acontece é o seguinte, quando você tem essas 7 linhas formadas, então você vai ter uma linha chamada de Oxóssi. Oxóssi é uma das divindades da mitologia africana, na qual, na África, ele é um único. Mas no Brasil, né, tornou-se a Umbanda um mecanismo tão popular e foi tão criado, costurado ao longo de sua existência, que Oxóssi, ele é representado por vários espíritos que querem ajudar dentro de um processo de evolução. Que evolução é essa, tio Spook? Então, espíritos que precisam prestar serviço, ajudando pessoas em centros espíritas, eles se predispõem a ajudá-los, utilizando a linha de Oxóssi. Então, eles se plasmam como caboclos, né? Muito parecido aos índios ancestrais do Brasil, utilizando cocar, utilizando artifícios desse tipo,
e que estão sempre em evolução. O mesmo acontece com os Exus. Tá? Na África, você não tem milhões de Exus, ou Exu, você tem um único que comanda a África toda. No Brasil, não. No Brasil, esses espíritos perdidos, que precisam evoluir, se predispõem a ajudar por meio de centros espíritas, incorporando em médiuns e utilizando os médiuns como seus cavalos, se fazendo presente no auxílio, nas consultas e na liberação dos caminhos para que essas pessoas consigam atingir os seus objetivos ou destruir os obstáculos que estão impedindo com que elas alcancem os seus objetivos. Então eles utilizam arquétipos, são nomes estranhos como Exu Tiriri, Exu Tranca-Rua, Exu Marabô, Exu Morcego e por aí vai. Eles criam esses nomes que são como se fosse Pedrinho, Luizinho, Huguinho, Zezinho, Tio Patinhas, pode chamar qualquer coisa. Eles chamam dessa maneira porque eles acreditam que é o arquétipo deles. Acabou, matou, é essa a história. São nomezinhos dados para esses espíritos existirem dentro de um centro de espírita, centro de umbanda. Acabou. Não é demônio, não é criatura do mal, é simplesmente, como eu já falei em vídeo, é uma energia que lida com matéria. Pronto, matou a história. Tá? Eles são seres humanos normais, eles não têm rabinho, chifrinho, não tem nada disso. Eles são seres humanos absolutamente normais, que precisam evoluir e utilizam da energia desses centros espíritas para poder continuar o seu caminho. Tá? São 7 linhas, basicamente, dentro da Umbanda. Alguns trabalham com mais, mas são 7 básicas, tá bom? Então não existe demônio. Eu sempre falei isso, mas as pessoas teimam. Principalmente a molecada que escreve lá no meu canal dizendo: claro que existe demônio, tio Spooky. Não, gente. Se vocês escutarem meu podcast chamado Diabo Revelado, escrito por Lawrence Gardner, um grande pesquisador do assunto, um dos maiores escritores sobre esse tipo de assunto, vocês vão entender o que é o diabo. Por favor, podcast O Diabo Revelado, tudo está escrito lá. Vão lá, escutem, é legal, é genial aquilo. Escutem porque vale a pena e vocês vão entender o que é o diabo. Tá bom? Vamos lá. Hilton Paradiso. Olá, tio Spook, meu nome é Hilton Paradiso, sou um inscrito do canal e gosto muito do conteúdo. Não sei se você conhece sobre o experimento de Scole realizado na Inglaterra. No tal experimento, tentaram trazer a mediunidade e a ciência para o mesmo bojo. Participaram nesse experimento os cientistas céticos e também médiums, segundo narra-se no livro e também em documentários, tudo fora coordenado por cientistas que já haviam passado para o lado de lá. Foi uma experiência bem interessante na exposição nessa nova era do Ocidente, onde nos aproximamos mais da espiritualidade e da imortalidade da alma. Na sua opinião, os estudos científicos sobre a temática mediúnica trará para a nossa sociedade uma nova visão sobre a vida e imortalidade da alma e o constante progresso do nosso ser? Desejo alguns milhões de inscritos para o seu canal, pois você merece! Oh! Um grande abraço e te desejo bastante sucesso. Eu vi esse experimento e assim, o experimento, Hilton, eu vou falar para você como um clarividente observando aquilo. Ele foi um erro do começo ao fim, ele foi uma tragédia. Primeiro, o cara que criou, ele ficou numa casa, num porão, que ele dizia ter paredes de concreto, tudo fechado, tudo isolado, e que eles permaneceram lá meses fazendo o experimento. Que eles isolaram a mesa para que a mesa não tivesse influência de pés ou de energias que pudessem interferir no processo. Muito bem. Ficaram lá um monte de médiuns em volta e um cientista, curioso, porque o cientista acreditar nisso e se predispor a fazer isso é complicado, porque a ciência e a religiosidade, ou a fé, ou a crença, sempre vão entrar em conflitos. Sempre. Tá? É uma linha muito tênue entre os dois. Então, foi lá o cara. Ele disse que viu luzes brilhando em volta da mesa e cintilando. Parecia um universo que se abria na frente dele e que ficava girando. Isso para mim é um delírio. Já que um cientista cético, que não tem dons mediúnicos nenhum,
começar a ver coisas, eles deviam estar utilizando drogas alucinógenas ou submetidos a algum outro efeito para poder ter isso, tá? Segundo, eles utilizaram um rolo de filme antigo que eles deixaram embaixo da mesa e que em algum momento começou a aparecer imagens no rolo onde ele viu o rosto dos espíritos que eles estavam se comunicando. E que eles passaram dias se comunicando com todos aqueles espíritos, todos, tá? E fazendo talk show com os mortos. Um cientista falando isso. Eu acredito que o experimento foi um desastre do começo ao fim. Primeiro, mesas radiônicas, que é antigo, utilizado por Allan Kardec nos seus livros, é extremamente falho e ela pode ser movimentada por qualquer pessoa, batidas na mesa, qualquer um pode fazer, tá? E Allan Kardec dizia que a mesa levantava. Honestamente, eu tô para ver um negócio desse, tá? Tem vídeos na internet de mesas desse tipo e eu acho completamente errado, falho e que não são verdadeiras. Mas tudo bem, cada um no seu quadrado. O rolo de filme aparecer um rosto perfeito, cara, aquele rolo já estava batizado, com certeza, tá? Não acredito que uma energia espiritual possa se manifestar dessa maneira. Por quê, cara? Porque senão as máquinas antigas iriam aparecer sempre rostos, iriam aparecer sempre distorções, os filmes iriam sempre aparecer erros, tá? Eu tive uma máquina Olympus, antiga, que o rolo era filme. Então toda vez que você vai bater uma foto, por que não aparece também, já que a gente está lidando com a energia espiritual de cada indivíduo que sai na foto, que está operando a câmera, que está tocando na câmera. Ué, se eu tivesse um obsessor comigo, ele poderia sair junto no vídeo, né, na foto em si, perdão. Poderia sair junto na foto. Por que não saiu? Porque não sai. É de novo, é que nem câmera. Teve um cara de um outro canal que veio discutir comigo nos boxes do vídeo, dizendo que câmeras pegam espíritos, que ele tem certeza que a câmera detecta. Cara, se câmera detectasse espírito, eu tava com todos os universitários aqui, ó, junto comigo fazendo selfie. E não pega, tá? Não pega. Se câmera detectasse espíritos, a gente compraria câmera de segurança com um aviso gigantesco. Cuidado, essa câmera detecta espíritos. O invasor pode ser um obsessor que está cruzando a parede, tenha certeza disso. Então eu considero que esse experimento ele não é válido. Ele não é válido, tá? A ciência nunca vai aprovar a manifestação espiritual. Ela nunca vai validar. Não tem como. Espíritos não saem dessa maneira em câmera, espíritos não saem dessa maneira em foto. Tá? É muito difícil uma câmera de alta resolução, até mesmo a minha. Eu faço experimentos aqui testando demo. O que a gente consegue pegar é simplesmente o foco, realmente, ele fica tentando pegar o autofoco, identificando que tem alguma coisa que passou na frente da câmera e não consegue saber o que é. Agora, você não vai ver um espectro de corpo perfeito sentado jogando truco na mesa dizendo: e aí, o testando demo já acabou? Você não vai ver isso, cara. Eu gostaria muito que pegasse, mas não pega. Então esse experimento, ele é questionável do começo ao fim. Eu mesmo não coloco a minha mão no fogo por nada daquilo, tá? Por nada. Os caras vendo luzes, girando no teto, sabe? Pra mim aquilo foi ou droga que eles consumiram, ou gás vazou e os caras ficaram lá com aquele gás de cozinha girando na cabeça deles e tendo delírios. É sério mesmo. E eu sou o primeiro a querer que realmente aconteça, porque aí eu consigo validar até o meu trabalho perante aqueles que não enxergam, entendeu? E eu gostaria muito que isso realmente acontecesse, mas não dá, tá? Bom, meus amigos, infelizmente não dá para continuar aqui, já deu mais ou menos 1 hora de vídeo aqui para vocês, e as próximas perguntas aqui eu vou guardar para o próximo Spook Responde. Então lembrem-se, o Spook Responde, o e-mail do Spook Responde é só para responder dúvidas de vídeos ou alguns questionamentos pontuais que vocês tenham, tá? Não vou analisar cada caso individualmente. Tio Spook, eu tô vendo unicórnio, eu tô vendo uma onça pintada no teto, eu acabei de ver um homem de chapéu. Esse tipo de coisa para mim não me interessa em nada, nada, tá? Muito menos eu vou colocar isso no meu canal, dizendo testemunho de inscritos, manifestações espirituais de inscritos. Isso para mim não agrega em nada pra gente,
tá? Porque eu não sei o que é, se é um delírio da sua mente, se é imaginação. Essa pessoa que, por exemplo, viu um unicórnio, é sério, era uma criança de 12 anos. Desculpa, não tem como validar um negócio desse tipo, tá? Então, por favor, limitem-se ali a dúvidas do canal, tá? Tratamentos é no limpeza de casas e o Casas Assombradas é parceria, é business, é um e-mail para negócios desse tipo, tá bom? Então, de novo, gente, muito obrigado de coração. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham se divertido aqui com os recados, com as respostas, tá? E espero vê-los então nos próximos vídeos e, obviamente, como eu sempre desejo a todos vocês, e os universitários aqui também, bons sustos a todos nós.